Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo webinar, iniciando no Forex. Yuri Oliveira mais uma vez aqui, e esta semana vamos dar continuidade que nós começamos na semana anterior. Na semana anterior a gente abordou um pouquinho sobre o que é Forex, falamos um pouquinho sobre a classificação de pares, falamos sobre funcionamento de cotação, como fazer a leitura correta do par. Então a gente adentrou nesses detalhes iniciais e se você não assistiu o webinar da semana passada, a minha recomendação é que você assista logo na sequência, tá? Porque muito do que eu vou passar aqui hoje usa como base o que eu já expliquei na semana anterior. Então, eu preciso que você tenha esse entendimento, que você tenha esse overview. À medida que os webinars forem passando, eu vou fazer muitos links, né, no webinar atual em relação ao webinar anterior. Então, eu altamente recomendo que, se você não assistiu, volta lá e assiste, para que você tenha um entendimento mais completo, tá bom? Vamos transmitir agora o nosso aviso de risco. Vamos começar do princípio, né? Eu sempre gosto de brincar, vamos começar do começo. E aí, o que acontece? O que nós vamos aprender hoje, né? O que eu vou passar hoje aqui para vocês? Nós vamos começar com a parte de liquidez, tá? Liquidez é algo muito importante que você tem que ter em vista. Foque sempre na liquidez. Não tem muitos caminhos que você tem que seguir, tá? Quando se trata de você escolher ativos para você operar, tá? Na escolha de ativos para você operar, você tem que escolher ativos, você tem que escolher pares que te deem a possibilidade de uma saída caso você precise sair, tá? No caso do Forex, isso são operações que você sai com muita frequência, entra e sai, então imagina, você não pode ter dificuldades para sair, porque o timing é algo que vai te dar a oportunidade de fazer dinheiro em diversos tipos de operação, né? Então você vai conseguir sair de um, entrar em outro. Então você precisa dessa agilidade, você não pode ter um retardo no momento da saída, né? Então negociar Forex requer atenção em alguns detalhes. E o primeiro deles é a liquidez do ativo a ser negociado, né? Então foque sempre na liquidez. Então liquidez vai ser algo que a gente vai falar hoje muito forte aqui para que você tenha esse entendimento. A segunda coisa que nós vamos falar, e que nós já demos uma breve introdução ali na semana passada, é sobre o spread. O que seria o spread, né? Eu gosto muito de brincar e fazer analogias para que fique fácil o entendimento. O spread é como se fosse um pedágio de uma estrada. Imagina que eu construo uma estrada e você faz uso dela. Se você faz uso dela e eu coloquei um pedágio ali, você me pagou o pedágio para fazer uso dela, correto? Ela te fez a chegar no teu destino, né? Ela te teve uma serventia ali e em troca você me pagou pela serventia, né, que ela teve para você, tá? Ela te conectou de um ponto ao outro. Então, o que seria aqui a estrada na analogia? Seria basicamente a corretora. A corretora, ela é a estrada, ela te dá o caminho para você percorrer ali, né, e te conectar com quem quer vender ou te conectar com quem quer comprar, né? Ela faz essa meia ponte, ela faz essa conexão, né? Então ela é a intermediária na transação, tá? Então o intermediário também ganha. Considere essa spread, né, como uma estrada com pedágio. Você usa a estrada, você paga pelo uso dela. Vamos falar um pouquinho também sobre CFD de Forex, né? O CFD de Forex basicamente é um contrato por diferença. Ele é bem similar ao Forex em si, o Spot Forex, só que diferente, né? Eu costumo dizer igual, mas diferente, né? Então vocês vão entender a diferença em si dos dois, porque em similaridades eles são basicamente a mesma coisa, entre aspas, né? Para a gente o que importa é o ativo a ser negociado e que a gente vai comprar para vender mais caro e vender para comprar mais barato. Isso é o que para a gente importa. Mas tem tem uma diferençazinha, alguns nuances que você precisa entender, mas que é bem simples, né? Não tem muito mistério, tá bom? Vou explicar um pouquinho também sobre alavancagem. E este termo aqui eu tenho 99,9% de certeza que você já ouviu falar. Né? Para você que está buscando saber mais sobre o mercado Forex, alavancagem com certeza você já ouviu falar. Então, o que seria a alavancagem?
eu vou explicar em mais detalhes o que seria, mas aqui, de maneira simples e objetiva, né, é basicamente você operar muito sem ter muito. Né? Então você consegue operar 100 mil com apenas 10. Porém, a alavancagem é uma faca de dois gumes. E eu vou explicar para vocês na sequência o porquê que ela é uma faca de dois gumes. Né? Então você vai ter esse entendimento que a alavancagem é uma ferramenta muito boa, porém é também muito danosa se for usada da maneira errada. É que nem a água. A água ela é essencial para a vida. Mas, se você beber muito, você morre afogado. Então você tem que saber dosar, né, para não correr riscos demasiadamente. Tá? O importante é você ter uma longevidade dentro da tua metodologia operacional, né, dentro do mercado. Você não pode chegar hoje e morrer na praia amanhã. Então, o nosso papel, por isso que esses webinars eles são importantes, né, para o crescimento de quem está começando no mercado, é com a analogia da casa que eu falei lá atrás. Aqui nós vamos meio que preparar um alicerce forte, e esse alicerce ele vai dar sustentação para o resto. Ninguém começa construindo casa pelo teto. Todo mundo começa construindo pelo alicerce. Então, nós aqui estamos fazendo esse papel de alicerçar uma boa base para que você consiga construir bons resultados em cima dessa boa base. E aí você precisa nos acompanhar do início ao fim. Espero que tenha ficado claro esse ponto aí. Mas, vamos agora começar. Liquidez dos diferentes pares. Né? O modo que os traders lucram, todo mundo já sabe. Eu compro para vender mais caro. Eu vendo para comprar mais barato. É assim que funciona. E eu ganho nessa diferença. Certo? Mas aí a pergunta de $1 milhão. Quanto oscila o preço das moedas no Forex? É uma pergunta difícil. Porém, isso depende, e é muito relativo, né? Depende da oferta e da procura de determinada moeda. Isso é o que vai ditar a liquidez. Né? Então, a liquidez, quanto mais gente comprando e quanto mais gente vendendo, ou seja, quanto maior o volume negociado, maior a liquidez. Certo? E a liquidez é quem vai ditar o quanto vai oscilar o preço das moedas no Forex. Tá? Então, se é um ativo com baixa liquidez, por exemplo, tende a ter uma maior volatilidade, ou seja, tende a ter uma maior oscilação nos preços. Se é um ativo que tem uma alta liquidez, a tendência natural é que o ativo tenha pouca oscilação, ou seja, pouca volatilidade. Tá? Então, liquidez e volatilidade, eles são inversamente proporcionais, eles andam em caminhos opostos, tá bom? Então, liquidez é inversamente proporcional à volatilidade. As duas, elas brigaram, né? Aqueles dois irmãos ali, né, ferrenhos, né? Não querem negócio um com o outro, cai na porrada e cada um vai para o seu lado. É tipo isso. Né? Então, liquidez é totalmente inversamente proporcional a volatilidade, tá? Esse é um ponto que você tem que entender. Então, o que faz o preço das moedas oscilarem, né, é justamente uma menor liquidez. Quanto menor liquidez, mais a oscilação. Tá? Se tem muita liquidez, geralmente ela tende a seguir um movimento mais reto. A gente aqui no Brasil, né, você que é brasileiro já deve ter ouvido falar alguma coisa assim, principalmente em fóruns, né, de ações, de investimentos, o pessoal falando em caranguejar. A ação está caranguejando. O que seria caranguejar? É andar de lado, fazendo igual o caranguejo, é andar de lado. Ou seja, ela não sobe nem desce com tanta força. Né? Ela anda de lado. Então, isso é basicamente aí um ativo que tem uma boa liquidez ou que também pode ser que ela não seja tão negociada. Né? Se for uma coisa assim que tem poucas negociações, né, você vai ver ela andando de lado em algum momento, depois ela toma umas porradas para cima ou para baixo, né? Mas aí você vai ver, você tem que ter atenção, né, ao volume negociado, né? Isso que vai ali te mostrar se o ativo é um ativo de alta liquidez ou se não é. Tá? Então, ativo de alta liquidez tem essa característica. Quem é que cria essa liquidez? Quem cria essa liquidez são os que a gente chama de big players. Tá? A liquidez ela é criada por bancos, empresas, importadores e exportadores no geral,
além, claro, dos traders, né? Então, os pares maiores, eles tendem a serem mais líquidos. Como eu falei no webinar anterior, os pares maiores, eles têm a característica de uma liquidez maior. Então, vou pegar o exemplo aqui, por exemplo, do euro-dólar. O euro-dólar, ele se move cerca de 90 a 120 pips em média durante o decorrer do dia, tá? Ou seja, durante o dia, ele se move entre 90 e 120 pips na média. Essa é a média dele, certo? Temos também outros pares, como, por exemplo, o dólar para o dólar de Hong Kong, que ele se move ali em média 32 pips por dia. Aí você deve estar se perguntando, Yuri, mas o que raios é um pip, Yuri? Você está falando em pip aí, eu não sei o que é isso. Vou explicar logo mais, tá? Segura essa informação aí que eu estou passando agora, né? Que eu vou explicar para vocês o que é um pip, tá bom? Então, quem cria liquidez? Bancos, empresas, importadores, exportadores e os traders, certo? E aí, os pares mais líquidos, acabei de falar, né? Inclusive no webinar anterior eu falei sobre os pares mais líquidos, que são os pares maiores. Todo par que tem dólar, tá? Seja sua moeda base ou moeda de cotação, ele é um par maior, certo? Então, para você que viu o webinar anterior e sabe que existe a moeda base e a moeda de cotação, você sabe do que eu estou falando aqui. Se tem dólar no par, seja o dólar moeda base, seja o dólar moeda da cotação, ele é um par maior. Logo, tem maior liquidez. Então, os pares mais líquidos são os pares maiores, seguido dos pares menores e, por último, os pares exóticos. E agora vamos à explicação. O que raios é um pip, Yuri? Eu não sei o que é um pip. O pip é unidade base do preço. E essa imagem aqui ela vai mostrar um pouquinho mais, né? Aí nós temos um pip. Nós temos o par euro-dólar, onde esse par euro-dólar, o preço de compra dele, né, é 1,14988, certo? E o preço de venda é 1,14998. Perfeito? Então, qual a diferença entre os dois? É uma diferença de 0,0001. Essa diferença é o que a gente chama de PIP. Tá? Então, o PIP é a unidade base do preço, né? É aquele menor valor ali. Tá? Então, isso é um PIP. E aí, o que acontece? Esse PIP, né, é o que também vai nos mostrar o spread. Olha que curioso, né? Por isso que a gente aprendeu o que seria o PIP. O PIP, a gente já sabe o que é, a unidade base do preço. Vamos agora descobrir o que é o spread. O spread é a diferença entre os preços bid e ask. Aí você, poxa, Yuri, bid e ask? Sim, bid e ask. Lembra? Eu falei na semana passada. Tá? O que seria o bid e o ask? Para você que perdeu, por isso que eu estou te falando. Volta lá e assiste. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de spread. Vamos lá. 1,14988 é o preço de compra, né? Então, ali, ó, posição buy. Este é o preço para a sua posição buy. E aí, para a posição de venda, né? Qual seria o preço? 1,14998. Então, este seria o teu preço de venda. Eu vou dar um exemplo de uma operação para que fique claro, tá? Imagina que você está agora na frente do teu computador. Você já sabe toda a base, você já sabe como fazer. E aí você para e pensa, tá, vamos operar. Vamos entrar aqui no euro-dólar. Aí você entra no euro-dólar, aí vê que ele está 1,14988. Aí você compra, tá? Aí, sei lá, dá uma coisa na tua cabeça e aí você fala, não, eu desisti, eu vou vender. E aí o preço não andou. O preço continuou no 1,14988, preço de compra. Tá? Só que o preço de venda, ele costuma ser diferente do preço de compra. Ele costuma ter um spread. E aí, se você comprou por 1,14988, você provavelmente, se for vender no mesmo instante, você vai vender mais barato. Você não vai vender pelo mesmo preço. Ou seja, vai ter o spread ali.
Então você comprou por 1,14988 e vai vender por 1,14998, com a diferença de 0,0001, que é o teu spread. Tá? Então o spread nada mais é do que a diferença entre o preço ESC e BID, ou BID-ESC. Né? A ordem dos fatores aqui no caso ela não altera o produto. Tá? Então é só essa diferença entre um preço e outro. O preço de compra e o preço de venda. Tá? Então esse é o spread no Forex. A diferença entre os preços BID e ESC. Bem, aí vamos agora para o CFD, que é o contrato por diferença. Aí você vai e se pergunta, tá, Yuri, já entendi que é contrato por diferença, mas eu não sei o que é contrato por diferença, eu continuo sem saber. Poderia me explicar? Claro, posso sim. Contrato por diferença nada mais é do que a representação da movimentação dos preços do ativo. Ele representa o movimento dos preços dos instrumentos financeiros. Tá? Em termos de Forex, isso significa que, ao invés de comprar e vender grandes quantidades de uma moeda, é possível lucrar com a movimentação dos preços sem possuir o ativo real, o ativo na realidade. Então você tem como ganhar sem ter o ativo. E além do Forex, os CFDs eles têm em ações, índices, matérias-primas, criptomoedas também tem, tá? Mas em todos os casos, os CFDs permitem que os movimentos de preço sejam negociados sem ter de comprar os ativos. Então, como é que se ganha? Por isso que se chama contrato por diferença. Contrato por diferença é onde você compra, por exemplo, um contrato por diferença. Vou dar um exemplo aqui de dólar. Tá? Todo mundo tem acompanhado aí nos últimos dias, né, a queda do dólar. Nas últimas semanas, na realidade. O que seria, então, né, nesse caso aqui, no exemplo, tá, a representação da movimentação do preço do ativo? Né? Imagina que o teu real é um contrato por diferença em relação ao dólar. Tá? Então, imagina que tu vendeu o teu real em troca de dólar. No caso, para ficar fácil a exemplificação, você comprou dólar, tá? Ou seja, você vendeu real pegando dólar em troca. Você fez um câmbio. Comprou dólar, dando real. E aí, o dólar sobe. Aí você vende. Certo? Você vende. Você lucrou numa operação. Você comprou o dólar mais barato e você vendeu o dólar mais caro. Você lucrou onde? A diferença. Certo? Então, o contrato por diferença vai fazer com que você ganhe da mesma forma como você ganharia se comprasse o ativo. Só que esse contrato vai representar apenas a movimentação dos preços. Ele é como se fosse o ativo sem ser o ativo. Lembra do que eu falei lá atrás? Ele é basicamente igual, mas diferente? A diferença é que ele não é o ativo em si. É diferente de você comprar, por exemplo, de fato dólar, ter o dólar ali na sua conta, aquele ali é o ativo real. Né? Ou você ter o dólar físico. Aqui você não está tendo o ativo, mas você tem uma representação da movimentação dos preços daquele ativo. Então você consegue lucrar mesmo sem tê-lo. Não significa que você vai lucrar sem ter dinheiro. Você precisa ter dinheiro para operar, tá, gente? Mas você não tem um ativo de fato. Porque você tem uma representação deste ativo. E aí tem as maneiras de se negociar Forex. Né? Nós temos algumas maneiras. E elas são basicamente o spot, né, de Forex e os CFDs. Eu vou dar essas duas maneiras aqui para vocês entenderem. CFD já expliquei. É um contrato por diferença do Forex. E o que seria, então, esse danado do spot, gente? O spot nada mais é do que a compra e venda real, que eu acabei de falar. Ou seja, é a compra do ativo,
é a compra da moeda, seja ela digital, numa conta bancária internacional, não tem diferença, ou ativo físico. Então, o Spot Forex é a compra ali do ativo real, certo? E o CFD Forex é basicamente a representação da movimentação dos preços, tá? Então, basicamente, é assim, né, que eles se distinguem, né? Por isso que eu falo que eles são iguais, porém diferentes. E aqui, na próxima lâmina que eu vou passar agora, vai ficar mais claro a diferença para você entre os dois, né? Eu até coloquei ali o CFD de Forex como se fosse uma coisa dentro do spot, porque é, né? Você pega o Spot Forex, é a compra da moeda, seja uma libra, seja um dólar, seja o euro, seja o que for, tá? Dólar canadense, dólar de Hong Kong, o yuan, o iene, né? Então, a compra da moeda nada mais é do que o Spot de Forex, tá? E o CFD de Forex ele está dentro do spot, porque nada mais é do que a representação da movimentação do preço, porque a moeda real ela tem a movimentação do preço dela. Esse CFD só representa isso. Entende? Então, basicamente é isso, tá? O CFD é a representação da movimentação do preço e o spot é a compra ou venda da moeda real. Certo? Vamos avançar agora para o próximo ponto, que será a alavancagem. Para vocês verem aí, vamos explicar agora o que é alavancagem. Eu passei para vocês logo no começo que a alavancagem é uma faca de dois gumes, né? Então você tem que ter atenção nisso, porque é algo que você pode usar para ter muitos benefícios, só que você também pode ter muitos problemas se você não souber usar. Porque a alavancagem nada mais é do que um capital emprestado, tá? Eu vou exemplificar logo na sequência aqui um exemplo de uma operação que vocês vão entender o potencial de uma alavancagem para obter resultados financeiros consistentes, bacanas, entendeu? Porém, você também tem que ponderar o inverso, tá? Então, a beleza não é só no que está dando certo. Você também tem que ver se der errado. O que isso pode te atingir. Então, usar a alavancagem com moderação é o ideal. Tá? A alavancagem é algo que vai te proporcionar bons ganhos, só que se for usado de forma desenfreada, pode te dar alguns prejuízos financeiros. Então, você tem que ter atenção. A alavancagem é um capital emprestado que te proporciona altos retornos, só que, como eu falei, o risco ele é proporcional. E aqui nós temos um exemplo de operação. Como é que isso funciona, Yuri? Pode ser a tua grande pergunta. Como é que isso funciona? Eu ainda não entendi. Então vamos fazer o seguinte. Exemplo prático, tá? Vamos supor que você acabou de abrir uma conta. E aí você configurando sua conta de trading, sua conta para começar a operação, você escolhe lá a alavancagem 1 para 100. E até aí tudo perfeito. Aí você coloca lá um saldo na conta e inicia a sua etapa de operação. Então vamos imaginar o seguinte, esquece dos preços. Vamos pensar agora na situação. Imagina uma operação da compra de 0,01 de lote de euro-dólar. E aí, depois que você compra, o preço sobe 50 pips, tá? Se fosse uma operação normal, o que seria uma operação normal? Seria você comprar de fato, você pegar o seu euro e trocar por dólar. Então você faria uma operação que a gente chama de operação spot. Né? E aí você faria a operação spot. Você compraria o dólar com o euro. Dá o euro, recebe o dólar. Se o dólar se valoriza, no caso, perdão, se o euro se valoriza, né? Ele sobe 50 pips em cima do dólar, você vai ganhar em uma operação normal 0,5%. Aí você pensa, caraca, muito pouco. Muito pouco. 0,5% só? Muito pouco. Se é $1.000, 50 dólares de lucro? Muito pouco. Calma. Vamos agora te mostrar o potencial da alavancagem. Como você pode ver, esses mesmos $1.000 que te renderam em uma operação normal
$50, agora eles vão te render $500. $500, ou seja, um lucro potencial de 50% na operação. Tá? Então, o potencial da... Isso aqui, claro, é um exemplo hipotético. Tá bom? Então, assim, o lucro que você pode auferir dentro de operações alavancadas, e aí depende, varia muito da alavancagem. Tá? Tem alavancagem 1 para 100, 1 para 200, 1 para 300, 1 para 500, depende muito. Né? Então, tem vários níveis de alavancagem. E aí depende do que você quer usar. O quão arriscado você quer ser. Né? O seu apetite a risco está muito alto, você pode escolher alavancagens mais altas. Né? Tudo também vai dentro da tua gestão de risco, do que você vai fazer dentro do teu operacional em si. Né? Então, a alavancagem, você pode ver, ela pode te dar um potencial muito grande de multiplicar patrimônio rápido, só que imagina se isso aqui é o inverso. Imagina se depois que você compra, cai 50 pips. Se é na operação normal, beleza, perdeu só 0,5%. Tranquilo, encerra a operação, bola para frente. Mas, se é uma operação alavancada, você acabou de perder 50% da conta. Aí você pensa assim, beleza, perdi metade da minha conta, 50% da minha conta. Vou operar e vou ganhar 50%. E vou voltar para o 0 a 0. Lembre-se que percentual não funciona assim. Se você perdeu metade de uma conta, você tem que fazer agora 100%. Tem que dobrar ela. Né? Então, a alavancagem ela é muito boa para se ter bons resultados quando você sabe usá-la. E a nossa função aqui é te ensinar como fazer para usá-la bem. Tá? Então, por isso que nós estamos te dando essa introdução, nessa parte introdutória do Forex. Para você saber que isso aqui existe, saber como funciona e saber como você vai se posicionar. Tá? Então, exemplo dado, alavancagem 1 para 100, se fosse operação normal, 0,5% de lucro em uma operação onde você compra 0,01 de lote, no euro-dólar, sobe 50 pips, 0,5% de lucro. Se fosse alavancado, 1 para 100 é 50% de lucro, mas o inverso também é válido. Então, atenção, operações alavancadas inclui risco, mas também tem um potencial retorno que é muito interessante. Né? A gente sempre fala assim, né? O risco ele é proporcional ao retorno, ou seja, quanto maior o risco, geralmente o retorno também é bem gratificante. Tá? Então, na sequência, para a gente finalizar, vamos falar agora sobre margem. Você já aprendeu o que é alavancagem. E agora fica muito mais fácil para explicar a margem. Né? A margem é um conceito básico de qualquer um que vai iniciar uma operação. Tá? O que seria a margem? Agora que você já sabe, a alavancagem já foi muito bem explicado, o conceito de margem fica fácil. No trade de Forex, a margem é o valor exigido para você, trader, abrir uma posição. No exemplo que a gente deu, no slide anterior, vocês viram uma operação, né, de alavancagem de 1 para 100, e dentro dessa operação de alavancagem de 1 para 100, o que o trader precisa são ali $10 de margem. Certo? $10 de margem. Aqui você está vendo uma captura agora, né? Nós estamos mostrando uma operação de euro-dólar, só que aqui é um lote completo. Lá era a fração do lote, né? Era 0,01, por isso que é $10. Aqui ele está pegando a margem de 111, né? Então ali na casa dos 100, tá? Ali na casa dos 100, ou seja, porque ele pegou um lote completo, né? Então você pode ver que a margem, né, é basicamente o valor exigido para que você consiga abrir a operação. Então, o saldo disponível na sua conta comercial de trading é o dinheiro utilizado como margem nas operações de Forex. Tá bom? Então, a margem é basicamente o valor exigido só para você abrir ali a operação, entrar. Certo? E aí o resto é com o andar da operação. Certo? Se a operação começa a andar para trás, ou seja, começa a ir contra você, tua margem vai caindo. Se a operação começa a subir, sua margem ela tende a melhorar, certo? Então, basicamente, o conceito de margem fica muito simples de explicar depois que você explica a alavancagem. A alavancagem é um pouquinho mais complexo, né? Como eu expliquei, muitos detalhes, e é uma ferramenta que vai te dar a possibilidade de ter bons resultados, só que se usada de maneira incorreta,
ela também pode ser muito danosa. Só que ela é muito bacana, tá? Pelo amor de Deus, não é para ter medo da alavancagem, você que está nos assistindo aqui hoje. Eu não estou botando medo para a alavancagem, eu só quero que você tenha esse conhecimento, esse discernimento, né? Porque é como eu falei o exemplo da água. A água é muito boa, mas se você bebe em excesso, você morre afogado. Né? Mas ela é essencial para a vida. Então, a alavancagem, eu diria até que é essencial para que você tenha bons resultados com pouco capital. Porém, tem que se usar com uma certa cautela, tem que ter um cuidado, né? Tudo na vida que a gente for fazer, né? Em especial quando envolve recursos financeiros, a gente tem que ter ali um certo cuidado, um certo manejar da situação. Tá bom? Então, pessoal, finalizamos o nosso webinar de hoje por aqui. Eu agradeço vocês que nos acompanharam do início ao fim. Tá? Você que não assistiu o nosso primeiro webinar, mais uma vez, reforço, volta lá, assista, porque vai fazer muito sentido em conjunto com esse, tá bom? E na próxima semana nós temos aí mais um encontro marcado. Forte abraço a todos e tchau, tchau!